Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, nascido Luiz Inácio da Silva e mais conhecido como Lula GCT Agco, Caetés, 27 de outubro de 1945, é um político, ex-sindicalista e ex-metalúrgico brasileiro, principal fundador do Partido dos Trabalhadores, PT, e o 35º presidente do Brasil, tendo exercido o cargo de 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de 2011. De origem pobre, migrou ainda criança de Pernambuco para São Paulo com sua família. Foi metalúrgico e sindicalista, época em que recebeu a alcunha Lula, forma hipocorística de Luiz. Durante a ditadura militar, liderou grandes greves de operários no ABC Paulista e ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Em 1980, durante o processo de abertura política, Lula foi uma das principais lideranças da direita já, no período da redemocratização, quando iniciou sua carreira política. Em 1986 elegeu-se deputado federal pelo estado de São Paulo com votação recorde. Em 1989 concorreu pela primeira vez à presidência da República, perdendo no segundo turno para Fernando Collor de Mello por 53% a 47%. Também foi candidato a presidente outras duas vezes, em 1994 e 1998, perdendo ambas as eleições no primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso. Venceu a eleição presidencial de 2002, derrotando José Serra no segundo turno, e foi empossado em janeiro de 2003. Na eleição de 2006, foi reeleito ao vencer o segundo turno contra Geraldo Alckmin. O governo Lula teve como marcos a introdução de programas sociais, como o Bolsa Família e o Fome Zero, ambos reconhecidos pela Organização das Nações Unidas como os programas que possibilitaram a saída do país do mapa da fome. Durante seus 2 mandatos, empreendeu reformas e mudanças radicais que produziram transformações sociais e econômicas no Brasil, que triplicou seu PIB per capita e alcançou o grau de investimento. Na política externa, desempenhou um papel de destaque, incluindo atividades relacionadas ao programa nuclear do Irã, ao aquecimento global, ao Mercosul e os BRICS. Lula foi considerado um dos políticos mais populares da história do Brasil e, enquanto presidente, foi um dos mais populares do mundo. Sua chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, derrotou José Serra na eleição de 2010 e foi reeleita em 2014 ao derrotar Aécio Neves. Lula manteve-se ativo no cenário político e passou a ministrar palestras no Brasil e no exterior. Em março de 2016, foi nomeado por Dilma como seu ministro-chefe da Casa Civil, mas a indicação foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Em julho de 2017, foi condenado em primeira instância no âmbito da Operação Lava Jato a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Com a confirmação em segunda instância da sentença, que aumentou a pena, teve sua prisão decretada e entregou-se à Polícia Federal em abril de 2018. Em novembro de 2019, Lula foi solto um dia após o STF decidir que a execução da pena só deveria ocorrer com o trânsito em julgado da sentença. Início de vida. A infância de Lula. Lula é o 7º dos 8 filhos de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Mello, um casal de lavradores e letrados que vivenciaram a fome e a miséria na zona mais pobre de Pernambuco. Nasceu em 27 de outubro de 1945 em Caetés, até 1964 distrito do município de Garanhuns, interior pernambucano. Faltando poucos dias para sua mãe dar à luz, seu pai decidiu tentar a vida como estivador em Santos, levando consigo Valdomira Ferreira de Góes, uma prima de Eurídice, com quem formaria uma segunda família. Com Valdomira teve 10 filhos, fora alguns que possam ter morrido. Contando os 12 que teve com Eurídice, 4 mortos ainda bebês. A família conta que Aristides teve pelo menos 22 filhos conhecidos. Em dezembro de 1952, quando Lula tinha apenas 7 anos de idade, Eurídice decidiu migrar para o litoral do estado de São Paulo com seus filhos para se reencontrar com o marido. Ela acreditava que seu marido fizera esse pedido, quando na verdade foi seu filho Jaime, que já morava com o pai, quem escreveu dizendo que esse era o desejo de Aristides. Após 13 dias de viagem no transporte conhecido como Pau de Arara, chegaram ao distrito de Vicente de Carvalho, aquela época denominado Itapema, no município de Guarujá, onde tiveram que dividir a convivência de Aristides com sua segunda família. Aristides já os havia visitado no Nordeste em 1950, quando inclusive apresentou seus novos filhos para sua primeira família. A convivência difícil com Aristides, que era extremamente rigoroso com os filhos, levou Eurídice a sair de casa com os filhos,
morando inicialmente em uma casa precária muito perto da de Aristides e, mais tarde, em 1954, mudando-se para a capital, onde foi viver num cômodo atrás de um bar localizado na Vila Carioca, bairro da cidade de São Paulo. Lula e seu irmão José Ferreira de Melo, o Frei Chico, moraram algum tempo ainda com o pai, junto com sua segunda família, mudando-se para São Paulo em 1956. Após a separação, Lula quase não se reencontrou mais com seu pai, que morreu em 1978 e foi enterrado como indigente. Lula e seus irmãos só souberam da morte do pai vários dias após o enterro.